Fala galera, tudo bem? É privilégio para mim mais uma vez falar um pouquinho sobre a palavra de Deus. A gente está aqui nos últimos versos de Filipenses e, e esse é um trecho muito especial para mim porque é um trecho que tem me acompanhado desde a juventude. É um trecho que tem refrigerado meu coração, tem pastoreado meu coração por diversas vezes, em diversas circunstâncias. A gente sabe, a gente vê as notícias por aí, o quanto os corações, as mentes, elas estão ansiosas. A gente tem provado disso, muitos de nós, e a gente tem visto em parentes, a gente tem visto um aumento como nunca antes de consultas em psicólogos, psiquiatras, de medicamentos ansiolíticos, de entretenimento para poder distrair a mente, fugas, é, tantos transtornos de ansiedade que tem se desenvolvido nas pessoas e crianças também, adolescentes, pessoas que nunca tiveram começaram a ter. É, e é engraçado que se a gente for ver alguns outros dados que têm aumentado, você consegue ver muitas correlações. Por exemplo, é, a gente, mais do que qualquer outra sociedade, na história humana, nós somos a geração que mais recebe informação. E geralmente a informação, ela vem para nos trazer algum tipo de segurança. Se você está informado, se você está consciente, você geralmente fica mais seguro. Porém, o que está acontecendo é o inverso. Porque a gente tem se perdido no tanto de informações, tentando buscar o que é verdade. Porque a verdade agora se tornou relativa na mente do sistema. Tudo parece ser relativo, então a gente não consegue se firmar em nenhuma verdade. E esse grande número de informações e conteúdos variados, de diversas fontes diferentes, as quais elas mesmas se dizem verdadeiras, elas estão confundindo as mentes. Mais do que qualquer outra sociedade, nós estamos nos tornando disparados indivíduos mais individualistas de toda a história humana. Indivíduos que cada vez admiram mais o espelho, cada vez mais vivem independentes de uma comunidade, de um grupo de pessoas. Cada vez mais têm o seu ventre como o seu principal ídolo. Mais narcisistas. Mais do que qualquer outra sociedade na história humana, nós temos a ciência evoluída mais do que qualquer outra fase, mais do que qualquer outra era. A ciência, a saúde, os medicamentos, a tecnologia está de uma forma gigantesca, ano após ano, é, evoluindo, crescendo. E mesmo assim, isso tudo que deveria nos trazer algum tipo de segurança, a gente está sofrendo com mais insegurança. Que coisa estranha isso. Hoje a gente tem seguro de tudo. Seguro saúde, seguro carro, seguro emprego, seguro de seguros, seguro de celular, seguro de tudo. E a gente vive muito mais ansioso que os nossos pais, que os nossos avós, que tinham uma situação muito mais precária. O que está acontecendo? O que tem feito a gente com todos esses recursos de informação, de tecnologia, de, de conforto à nossa disposição, opções de trabalho, de carreira, de futuro, toda essa quantidade de coisas a nosso dispor está fazendo com que pessoas cada vez mais jovens se tornem mais ansiosos. Mas na verdade é porque não é as circunstâncias externas que nos trazem estabilidade mental, mas é a nossa estabilidade interna, uma segurança interna que nos falta. A gente não sabe aonde alicerçar a nossa casa, a nossa vida, o nosso casamento. Diante de tantas informações, as circunstâncias elas estão exercendo tirania sobre as nossas vidas. Como Martin Lloyd Jones dizia, que a ansiedade é a tirania das circunstâncias. Você começa a ver tudo e receber todas essas informações e ser exposto a tudo isso, de repente tudo começa a exercer algum tipo de governo sobre você e você não sabe como agir, porque o seu coração não está fixo em algo. Você, no afã de tentar saber tudo, acaba não sabendo nada
que realmente vale a pena saber. Acaba não tendo nenhum solo seguro que você fala, é aqui que eu vou me sustentar. Porque no próximo minuto você já é exposto a uma outra face, a a uma outra linha de pensamento, a uma outra fonte que diz que aqui você pensava antes já não é verdade. E aí você começa a ficar confuso, e como a Bíblia diz, você é levado para todo vento de ensinamento, todo vento de doutrina. No momento você está aqui, no outro momento você está ali, e aí você vai buscando em todos os lugares algum tipo de solo seguro para construir a sua casa, construir os alicerces do seu coração e depositar toda a sua fé. O que está em jogo é a nossa fé, porque aonde a gente coloca a nossa fé, você pode ser cristão, muçulmano, budista e até ateu. Todo ser humano deposita fé em algo. Todo ser humano. Você pode não depositar a fé na Bíblia ou em Cristo ou em qualquer uma religião, mas você deposita fé em algo. Seja no Google, seja na ciência, seja no seu próprio crivo. Todo ser humano deposita fé. A questão é aonde você escolhe firmar e depositar a sua fé para construir a sua casa. Se você pensa que o seu conhecimento de 20 anos, de 30 anos é o suficiente para ter o crivo de definir o que é certo, o que é errado, o que você abraça, o que você não abraça, então é aí que você construiu a sua fé. É em você mesmo. Você é o seu Deus. A sua mente é o seu Deus. Ou se você escolheu a ciência é o seu Deus. É aquilo pelo qual você se prostra e fala: assim seja, que seja feita a sua vontade. A minha vida vai andar de acordo com o que você diz. Agora, se você entende que as Escrituras, elas são a palavra de Deus revelada para poder expressar a vontade de Deus para nós como criaturas de Deus, então é ela que você usa como crivo, como balança de todas as outras coisas. Algumas coisas você vai poder conciliar, outras não. Mas sempre você vai ter que decidir aonde você vai firmar as estacas para armar sua tenda, para armar sua vida, para construir o seu casamento, os seus relacionamentos, o seu futuro, a sua esperança dessa vida e após essa vida. Bom, o trecho que a gente vai ler hoje de Filipenses, Filipenses capítulo 4, verso 6 ao verso 9, fala justamente sobre olhar para as circunstâncias e escolher aonde você vai depositar sua fé. Olha só o que diz lá em Filipenses 4, 6. Não andeis inquietos, ansiosos por coisa alguma. É um imperativo que Paulo está falando. Vocês não devem se inquietar. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Bom, você pode perguntar na sua mente, mas 40% ou quase 40% da população hoje se diz evangélica, por que eles estão se inquietando, sendo que a própria Bíblia deles diz que eles não devem se inquietar? É mais um caminho errado. É talvez mais uma religião que está falando algo que não é verdade. Mas eu posso falar com quase certeza que grande parte desses 40% são ateus praticantes. São ateus práticos, na verdade. Têm nomes de cristão, mas não vivem segundo a palavra de Deus. Porque se vivessem, muitas estatísticas estariam diferentes. Porque a gente sabe quando a Bíblia é regra de fé verdadeiramente, ou quando ela se tornou moda, ou quando ela tem sido usada para aceitação, tem sido usada para algum tipo de conforto, mas de fato não tem sido vivida. E muitos dessa porcentagem não têm conhecido a Bíblia de verdade, não têm vivido vidas de oração, vidas pautadas na Escritura. Como diz Michael Reeves nesse livro Deleitando-se na Oração, ele fala que
a vida sem oração é a vida sem Deus. A vida sem oração é um ateísmo prático. Quem não ora vive o ateísmo prático. Não é um cristão genuíno. Porque o principal exercício de fé do cristão, que é o que causa mais ansiedade na sua ausência, é a oração. Quando você vive uma vida de oração, você começa a cavar para estruturar os alicerces da sua vida e você começa a achar solo seguro, solo estável. E aí, no meio de muitas informações e muitas circunstâncias e ondas, como Jesus ensina, a casa não vai cair, porque ela está bem alicerçada na rocha. Bom, C.S. Lewis dizia que os sofrimentos são o megafone de Deus. Porque às vezes é necessário que situações bem difíceis nos façam orar cada vez mais. E aí então nos atraia novamente para o Senhor e nos mostre a realidade limitada que somos. Nos revele o quão fraco nós somos. Eu não quero ser simplista em relação à ansiedade. A ansiedade pode ter várias causas, vários motivos. E ela sim pode surgir em genuínos cristãos em determinados períodos, mas ela nunca deve governar sobre aqueles que vivem uma vida de oração e se firmaram na palavra de Deus. Elas são breves, por momentos, mas logo, quando eles vão e se encontram novamente, se alimentam novamente da palavra, como Jesus diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, esse alimento vai trazendo força novamente para o seu coração e as suas orações vão estruturando a sua fé. E aquilo que te deixava abalado não vai te deixar mais. Então, eu quero deixar aqui 3 considerações finais. Se você não firmou a sua casa em Cristo Jesus, que é o Deus da Bíblia cristã, que é o Filho de Deus, que tem toda a autoridade nos céus e na terra, é o único pelo qual seremos salvos. Se você não firmou a sua casa nessa pessoa de Cristo, você pode ser um ateu, você pode ser um religioso de outras religiões ou de várias práticas diferentes, você pode ser até um cristão nominal, mas que você reconhece que não firmou as suas estacas, não está construindo a sua vida em cima do conhecimento de Cristo Jesus. Então esse é o momento de você levar suas inquietações, assim como Paulo diz, leve suas inquietações ao Senhor, todas elas. Abre o seu coração. A oração é um encontro. A oração é um momento de derramar o coração, de se arrepender, de ver a sua limitação diante daquele que criou os céus e a terra e falar: Senhor, eu quero te conhecer. Esse é o desafio que eu tenho para você. Acabando esse devocional, vá ao Senhor e fala: Senhor, eu quero, no meio de tanta informação, no meio de tanto conteúdo, eu decido construir a minha casa na sua palavra. E eu quero construir um relacionamento com o Senhor. Eu quero te conhecer verdadeiramente. Eu tenho certeza que esse vai ser o primeiro passo dos melhores passos da sua vida. Ou se você é um cristão, mas você anda inquieto por muitas coisas e está durando mais tempo do que o normal. Você está recorrendo a muitas outras coisas porque você não está conseguindo mais sentir prazer na oração, na palavra de Deus. Então, meu incentivo para você é: busque irmãos na fé que estão caminhando firmes com o Senhor. Busque um corpo, uma comunidade que faça você tirar os olhos de você e faça você olhar para um todo e você ver que Deus está agindo, que Deus está fazendo as coisas. Os nossos olhos, como nunca antes, estão cada vez mais voltados para nós. E a gente está vendo a nossa falência, a gente está vendo a nossa limitação, a nossa fraqueza diante das circunstâncias. A gente às vezes precisa tirar os olhos um pouco de nós e vermos o que Deus está fazendo por aí. E aí então falar: Senhor, eu quero participar disso. E eu tenho certeza que haverá irmãos que Deus vai colocar no seu caminho, pessoas que são firmes com o Senhor, que estão em bons momentos com Deus,
para te levantar. E talvez você levante elas quando elas não estejam em bons momentos. Agora, se você é um cristão que você está com a sua fé bem firmada no Senhor, você está mantendo a sua vida de oração, você está se alimentando da palavra de Deus todos os dias, o meu apelo para você é que você seja um bom companheiro de jugo, assim como Paulo fala nos versos anteriores. Aquele que intervém numa situação de conflito, numa situação onde algum irmão em Cristo não está bem. Às vezes é a ansiedade que está derrubando o cara. Interfere nessa situação. Ora por ele. Alimente ele com a palavra. Lê livro com ele. Sabe? Invista para que ele possa ter a sua fé novamente reestruturada. E a ansiedade não comece a roubar mais a sua esperança. Não comece a roubar mais a alegria dele. E ele comece a ficar firme novamente com o Senhor. A Bíblia diz em Salmo 112 o seguinte: o justo não será abalado. Para sempre se lembrarão dele. Ele não temerá as más notícias, porque o seu coração está firme. O seu coração está firme no Senhor. O seu coração está seguro e confiante no Senhor e nada temerá. Não está dizendo que os problemas não vão vir e que as circunstâncias não serão amedrontadoras, não serão grandes e difíceis. Mas está dizendo que o coração dele está pronto, está preparado. Principalmente porque ele vive colocando diante de Deus as suas inquietações. E Deus, ele monta uma guarda na sua mente e no seu coração, com uma paz que excede todo entendimento. O que é exceder o entendimento? É exceder uma circunstância. Você olha e fala, como ele está sentindo paz em meio a essa situação? Cara, é inexplicável. A única explicação é que dentro dele tem uma fortaleza, uma confiança no Senhor, que impede ele de ser abalado. Esse é meu convite, é a minha oração para mim e para você, que os nossos corações estejam firmes no Senhor, que a gente vá a Ele em oração todos os dias. Se a situação está mais difícil do que antes, vá todas as horas, mas vá ao Senhor, derrame o seu coração a Ele, se alimente da palavra, se una com irmãos em Cristo que estão bem, que estão firmes, e deixe a Deus trabalhar no seu coração nessa fase. Tudo isso vai se tornar um testemunho depois. Tá bom? Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana.